A você e a todo o Instituto Padre Antônio Vieira. É um prazer estar aqui com vocês. E como você falou, esse é o mesmo tema de uma aula que eu dei recentemente lá no Centro Dom Bosco. Foi justamente quando a gente voltou às nossas atividades que a gente chama de presenciais, né? Quando a autoridade civil, né, o prefeito do Rio de Janeiro, autorizou o retorno das atividades culturais em ambiente fechado, nós retornamos e iniciamos uma série de 8 aulas acerca desta questão relacionada ao Covid-19, né? E sempre, claro, temas católicos relacionados a isso, e coube a mim dar a primeira aula, e eu decidi falar justamente sobre esta questão da nova normalidade à luz do apostolado, né? Mais especificamente do nosso apostolado enquanto fiéis leigos, que se desenvolve preferencialmente no meio do mundo, né, no meio da sociedade. E decidi, então, falar do apostolado católico, né, do apostolado do fiel leigo, como um combate a essa nova normalidade. Lá na aula do Centro Dom Bosco, eu segui um método que eu vou inverter aqui hoje, porque eu comecei a falar do apostolado, lá eu tinha mais liberdade de tempo, né? Foi uma aula de 1h20, quase 1h30. Então eu comecei a falar do apostolado e depois é que eu entrei na questão da nova normalidade. Aqui me parece que a gente pode começar a falar da nova normalidade em si, que é uma realidade que muitos têm falado, não só dentro da igreja, mas em geral. Eu estava agora lendo, eu trabalho no ramo de seguros, né, apesar de ser advogado de formação. Há pouco agora peguei uma revista para ler e logo na introdução, lá no editorial, digamos assim, já vinha lá a expressão novo normal, algo que tem sido falado diariamente, é algo que tem sido falado cada vez mais. E as pessoas têm aceitado isso, né? Sem se questionar do que se trata, né? Essa é a questão. As pessoas simplesmente aceitam que a nossa vida vai mudar e pronto. E quando a gente ouve isso dentro da igreja, é pior ainda, né? Quando a gente ouve isso em homilias, em pregações, seja provenientes do clero ou mesmo de fiéis leigos, isso é muito triste. Então, a primeira questão que é importante falar é que a nova normalidade, ela é perniciosa, ela é demoníaca, né? É algo ruim, objetivamente ruim, a gente precisa compreender isso. E, mais uma vez, eu ressalto aquilo que ressaltei no início da aula lá no Centro Dom Bosco, não acho necessário entrar no mérito, por mais que isso seja importante, que alguns investiguem isso, estudem, mas para essa abordagem não há sequer necessidade de se questionar se a nova normalidade é algo que muitas pessoas pensaram e de maneira proposital jogaram nas nossas caras, nas nossas faces, ou seja, pessoas mais que se organizaram para que isso acontecesse. Por mais que haja muitos indícios de que sim, é exatamente isso que acontece, não há necessidade de entrarmos neste mérito. Uma suposta teoria da conspiração ou uma conspiração de fato. Como eu falei lá no Centro Dom Bosco, a nova normalidade é um fato. Basta você sair às ruas, que você verá as pessoas de máscara, você verá as pessoas recolhidas nelas mesmas, você verá as pessoas receosas de se aproximarem umas das outras, de se tocarem, consequentemente de se comunicarem, de falarem umas com as outras. Então, isso é algo pernicioso, isso é algo ruim. Então, o primeiro ponto que eu falei já na parte final da aula do Centro Dom Bosco, que fala aqui no início, a nova normalidade, essa falácia, essa realidade demoníaca e perniciosa, ela não é tão nova assim. Me parece que é algo que foi denominado, foi nomeado agora, mas que já acontece há muito tempo. E só para que não voltemos tanto no passado, eu tentei identificar naquela aula a nova normalidade com a cultura da morte. Então,
Sim. Se nós pensarmos na cultura da morte, em todos os elementos presentes na cultura da morte, se nós pensarmos no divórcio, se nós pensarmos na contracepção, se nós pensarmos na poligamia, que agora se chama de poliamor, se nós pensarmos na própria questão do lobby gay, né, do gaysismo, se nós pensarmos no aborto, tudo isso que as pessoas de um tempo para cá, especialmente de uns 50 anos para cá, alguns colocarão antes, um pouco depois, o fato é que essa dinâmica da cultura da morte envolve essa nova normalidade. As pessoas querem tratar como normal aquilo que não é. Tratar o pecado como algo normal. Tratar atos que violam a lei natural, atos que são contrários à natureza das coisas, que são contrários à natureza do ser humano, como algo normal. Então, a nova normalidade, de alguma forma, é uma denominação de tudo isso que vivemos, nesta revolução que alguns chamam de marcusiana, né? Analisam que a Revolução Protestante tentou destruir a Santa Igreja. A Revolução Francesa tentou destruir Nosso Senhor Jesus Cristo. A Revolução Comunista, Socialista tentou destruir o próprio Deus. E a Revolução Marcusiana seria uma quarta etapa que tenta destruir o homem. Então, a nova normalidade me parece que está dentro desta etapa que se propõe a destruir o ser humano, destruir o homem. Porque e ela é até, em alguma ótica, mais perigosa, porque se para nós, que somos católicos que se pretendem bem formados, ou minimamente formados, que buscam estudar a doutrina, frequentar os sacramentos, ter vida espiritual, vida intelectual, o aborto, o divórcio, o homossexualismo, a contracepção, a poligamia, todas essas realidades nos chocam. E fica muito claro para nós de que elas são contrárias à moral, contrárias à lei natural. Mas o grande perigo desta nova normalidade é que ela está dentro da mesma dinâmica, mas muitas vezes nós não percebemos a maldade que há por trás de tudo isso. Então, eu olho, por exemplo, para as máscaras, para a realidade das máscaras, e nem me deterei tanto nisso, mas é algo que foi aceito. E é uma realidade que faz tudo ficar muito estranho, muito deformado, e prejudica aquela realidade que eu falava há pouco, da comunicação, do contato entre as pessoas. Então, o que eu procurei fazer naquela aula e farei aqui é mostrar como esta nova normalidade ela afeta o apostolado nas suas bases, ela mina o apostolado, mas, por outro lado, é justamente o apostolado que combate a nova normalidade. É justamente o apostolado que combate esta realidade perniciosa da nova normalidade da melhor maneira. Porque eu procurei, a partir daquela passagem que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11, que é justamente aquela passagem da primeira pesca milagrosa, né? A segunda está no Evangelho de São João, em que nosso Senhor Jesus Cristo pede para subir a barca de São Pedro, e ali acontece uma pesca milagrosa, e São Pedro se prostra aos pés de Nosso Senhor, reconhece a sua miséria, e imediatamente depois do milagre, e depois do encontro, como dizia Santo Agostinho, da miséria com a misericórdia, Nosso Senhor dirá que dali por diante São Pedro será um pescador de homens, né? Fará apostolado, nós poderíamos dizer. Então eu falava do apostolado como essa dinâmica do vinde a mim, né? Nosso Senhor que nos convida a irmos até Ele, e desta vida com Nosso Senhor Jesus Cristo, deste encontro íntimo com Nosso Senhor, com a sua doutrina, com Ele próprio, impregnados de Cristo, aí sim fazemos apostolado. Esta relação com Nosso Senhor que se dá, eu falava, através da vida interior, seja espiritual, seja intelectual, e dali sim, impregnados de Cristo, São Pedro, no caso, é enviado, aí há o ide em missão. E como essa realidade, ela
ela é destruída pela nova normalidade. E aí a gente vem para a nossa realidade atual. O apostolado, ele realiza de maneira muito clara aquela síntese dos 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E essa passagem mostra bem isso, né? Primeiro, nós nos dirigimos a nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele manifesta o seu amor por nós e nós o amamos de volta. E com São Pedro fica muito claro que como este amor a Deus acaba por ordenar o amor de São Pedro por ele mesmo. Ele reconhece a sua miséria, então ele passa, poderíamos dizer, a ter um amor ordenado por si mesmo, e a partir disso ele é enviado. Aí vem o amor ao próximo como a si mesmo por amor a Deus. Então, essa dinâmica que nós encontramos no apostolado, ela é justamente toda ela minada pela nova normalidade. Em primeiro lugar, olhemos para o amor a Deus. Como é que o amor a Deus é minado pela nova normalidade? Basta pensar na realidade do fechamento das igrejas, que muitos, infelizmente, continuam a dizer que é algo necessário, a dizer que é uma realidade com a qual nós devemos nos acostumar. Vejam, isso é a nova normalidade, é algo necessário ao qual eu devo me submeter, com o qual eu devo me acostumar. Então, por mais que aqui no Rio de Janeiro as igrejas estejam abertas, eu não posso fechar os olhos para inúmeras dioceses espalhadas pelo Brasil e pelo mundo que continuam fechadas. E quando eu vejo a igreja reaberta, eu fico com a convicção ainda mais clara que não precisaria ter fechado em momento algum. Então, a nova normalidade, em primeiro lugar, então, mina o nosso amor a Deus, mina a vida espiritual, a vida sacramental. E mesmo com a reabertura, algumas restrições se mostram muito inadequadas e continuam a prejudicar. Em especial, nós poderíamos colocar assim, a questão da comunhão obrigatória nas mãos, né? Que é uma realidade que muitas dioceses, há pessoas que têm dificuldade de encontrar uma paróquia na qual elas conseguirão comungar na boca e de joelhos. Então, essa é uma realidade que fica muito clara. A igreja reabriu, mas algo mudou ali. Há uma norma que a gente não sabe até quando vigorará, que afeta diretamente a nossa relação com Deus, mesmo com a igreja aberta. Quando a igreja está fechada, então nem se fala. Então, em primeiro lugar, a nova normalidade mina o amor a Deus, mina o vinde. Nosso Senhor Jesus Cristo nos convida, vinde a mim, mas nós não conseguimos ir até Ele. É evidente, podemos e devemos rezar nas nossas casas, podemos e devemos rezar, como Nosso Senhor diz no Evangelho, no íntimo, com os nossos quartos, com as portas fechadas, mas é evidente que o ápice da vida espiritual está na vida sacramental. E é evidente que há uma importância muito grande do templo físico, da visita ao Santíssimo Sacramento, da oração que é feita na igreja, da assistência espiritual, até porque, se eu não tenho isso, é muito possível e para muitos até provável que em pouco tempo eu não estarei mais em estado de graça. Isso acaba por minar por completo, me tira do estado de amizade com Deus. E como é que eu ficarei se eu não posso me confessar, se eu não posso fazer direção espiritual, se eu não posso assistir à Santa Missa, eu não posso visitar o Santíssimo Sacramento? Então, vejam que aqui a gente já nota como essa realidade é perniciosa. E a nova normalidade se manifesta tanto com as igrejas fechadas, mas também reabertas. As igrejas reabertas também já apresentam problemas. Essa realidade das igrejas que foram reabertas, ela não está isenta de problemas. Ela não deixa de ser afetada pela nova normalidade. Eu falei da questão da comunhão obrigatória nas mãos, mas essa é só uma, talvez a pior das realidades. Mas existem inúmeras outras.
Por outro lado, aí a gente pode ir para o segundo ponto, que é o amor ordenado por si mesmo. A nova normalidade, ela afeta o meu amor por mim mesmo, que se torna desordenado em um duplo sentido. Eu deixo de me ver como uma bênção, eu deixo de me enxergar como alguém que deve ir até nosso Senhor Jesus Cristo, se impregnar dele e ser enviado em missão para levar Cristo por onde eu estiver, a partir, no caso de nós, fiéis leigos, a partir das nossas famílias. O apostolado do fiel leigo começa sempre no âmbito da sua família, principalmente para aqueles que já se casaram, é claro, mas também para aqueles que são solteiros. Tudo começa na família, passa pelo trabalho, passa pela vida social e todos os ambientes que nós frequentamos. Mas se eu deixo de me enxergar como uma bênção, se eu deixo de me enxergar como alguém que é chamado a levar Cristo para os outros, e eu falava disso na aula, o que a nova normalidade fez com as pessoas? Elas agora se enxergam como armas biológicas. Eu não sou mais um canal da graça de Deus, eu não sou mais um instrumento nas mãos de Deus para levar a sua graça, abençoar as pessoas. Quem abençoa é Deus, evidentemente, mas eu deixo de ser um canal da graça, um instrumento da graça. Eu deixo de ser um colaborador da divina providência e passo a ser uma desgraça. Eu passo a ser um canal de doenças. Eu passo a ser um agente biológico, uma arma biológica. Então, eu passo a me enxergar como alguém que é perigoso aos demais. E, por outro lado, esse amor desordenado por si mesmo também se manifesta da seguinte forma: é um cuidado excessivo consigo mesmo que me impede de ir até o outro. Então, sob uma falsa alegação de amor ao outro, eu deixo de ir até o outro. Eu deixo de me dirigir ao outro e de amá-lo na prática. E há aqui uma subversão muito perigosa, porque as pessoas que vão em direção ao outro são acusadas de irresponsáveis, são acusadas de assassinas, homicidas, genocidas, como queiram, porque elas não caíram neste terror social, não se deixaram levar de maneira irracional e desordenada pelo medo e conseguem, mesmo nessa situação, com as devidas precauções, mas conseguem ir em direção ao outro, conseguem se relacionar, em primeiro lugar, com Deus, mas consigo mesmas e com o outro. Então, depois de a pessoa perder a noção da graça que ela é chamada a levar para o outro, ela começa a cuidar excessivamente dela mesma. Ela cuida excessivamente dela mesma, é um zelo excessivo pela própria vida material, mas que acaba por desconsiderar a vida espiritual, que deve estar acima, e a vida eterna, e também me impede de ir até o outro. E aí a gente entra no terceiro ponto, que é o amor ao próximo. Da mesma forma que eu me enxergo como uma arma biológica, eu também enxergo o próximo desta forma. Eu vejo o próximo como uma ameaça a mim. Eu olho para uma pessoa e temo que ela me contamine com o Covid-19. E não vejo esta pessoa como uma alma, como uma pessoa que é chamada a conhecer nosso Senhor Jesus Cristo, a amar nosso Senhor Jesus Cristo, a estar com nosso Senhor Jesus Cristo eternamente no céu. E que pode também me levar, me ajudar nas minhas misérias, não somente eu ir ao encontro dela, mas permitir que ela venha ao meu encontro também. Então, aqui fica, eu quis definir aqui como a nova normalidade mina o amor a Deus, o amor por si mesmo, ordenado, e o amor ao próximo. E, consequentemente, mina o apostolado, que perpassa estas três realidades. E aí nós podemos dar exemplos práticos disso, né? Eu tenho tentado combater a nova normalidade no cotidiano. É claro que
estudarmos isto, meditarmos à luz da Sagrada Escritura, da doutrina da Santa Igreja, isso que fazemos agora é fundamental, é importantíssimo, sem dúvida nenhuma. Agora, é importantíssimo que a nova normalidade seja combatida com a normalidade. É fundamental que a nova normalidade seja combatida com o cotidiano, com a vida normal. É isso que as pessoas precisam perceber. É claro, cada um desses pontos eu devo combater na raiz. Então, no caso do fechamento das igrejas, é evidente que nós temos que falar sobre isso. No caso das igrejas que reabrem de uma forma desordenada, é claro que eu preciso respeitosamente falar sobre isso, dentro das minhas possibilidades, mas mesmo diante da adversidade eu preciso buscar a vida espiritual. Eu preciso buscar sacerdotes que me atendam, que me confessem, sacerdotes que permitem que eu assista a Santa Missa. Isso aconteceu, não é possível que tenha sido só aqui no Rio de Janeiro. Sacerdotes que numa aparente atitude de desobediência, mas que não foi desobediência, foi uma atitude de extrema caridade, começaram a discretamente permitir que os fiéis chegassem a eles. Aí pensemos em Nosso Senhor Jesus Cristo, que fala: vinde. Estes são os sacerdotes que, mesmo nessa situação, discretamente, sem nenhum tipo de exposição, olha, eu estou aqui fazendo o contrário do que a autoridade tal e tal disse, não, discretamente atendiam os fiéis e atendem, permitiam que os fiéis assistissem à Santa Missa e continuam a permitir, permitiam que os fiéis comungassem como bem entendem, com a liberdade que é garantida, inclusive, pelo Código de Direito Canônico. Então, veja que é isto que nós devemos fazer para combater a nova normalidade no que diz respeito ao amor a Deus. É intensamente buscar a vida espiritual, intensamente buscar a vida sacramental, procurar por bons sacerdotes que nos atenderão, mesmo nesse momento, e eles existem e não são poucos, isso é importante dizer. É claro que nós não podemos expô-los de forma nenhuma, e nem fazer disso uma exposição. É importantíssimo que haja uma certa discrição, e claro, o fiel que... Eu lembro que quando as igrejas estavam fechadas, eu usava muito um critério. Sempre que alguém vinha falar comigo angustiado, eu falava do sacerdote que estava permitindo, que estava atendendo. Eu usava esse critério da angústia, porque eu não podia falar para todo mundo, não tinha condições, mas sempre que alguém vinha se lamentar comigo, olha, tem esse sacerdote aqui daquela paróquia. Então, nós precisamos combater desta maneira, a meu ver. E, com relação a nós mesmos, nós precisamos também combater. Nós precisamos entender que nós não somos um mal, que nós somos um bem, que nós somos, como eu dizia na aula do Centro Dom Bosco, nós somos uma boa notícia, evangelho, nós somos levados em missão, nós somos chamados a ir a Deus em primeiro lugar, como eu falava, mas também impregnados de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos chamados a ir ao outro. Então eu tenho que ter uma visão ordenada de mim mesmo, eu tenho que me reconciliar comigo mesmo, porque muitas pessoas nesta pandemia passaram a ter uma visão completamente desordenada delas mesmas. Então é fundamental que, já passando do amor ordenado por si mesmo para o amor ao próximo, é fundamental que nós voltemos à normalidade. Então é necessário um apostolado da vida normal, um apostolado da vida presencial, eu poderia dizer, um apostolado do contato físico. Eu dou exemplos muito simples. A questão, por exemplo, dos nossos pais. Há pessoas que durante muito tempo sustentaram que aqueles que visitavam os seus pais, às vezes numa idade mais avançada, seriam assassinos, seriam pessoas irresponsáveis. Mas se os meus pais têm a consciência da situação, eu tenho a consciência da situação, e livremente nós escolhemos nos unir, nos tocar, demonstrar o afeto que temos uns pelos outros de maneira clara, direta, isto é muito ordenado, isto é muito adequado. Então, se houver este encontro de vontades dos pais e dos filhos, voltemos a visitar os nossos pais,
passemos tempo com eles, toquemos os nossos pais, toquemos os nossos familiares, os nossos entes queridos. Eu agora, essa semana, eu dei um passo interessante, porque eu tenho o hábito, quando eu chego aqui na empresa, de cumprimentar cada funcionário pessoalmente, de estender a mão. E eu voltei a fazer isso só essa semana. Eu estava dando um tchauzinho de longe, depois eu comecei a ir até o encontro de cada um e dar um tchau de perto, mas essa semana eu voltei a, de fato, estender a mão. Na primeira vez foi um pouco desastrado, eu cheguei da rua, nem passei o álcool gel, nem lavei a mão, até foi um pouco de falta de educação, mas essa semana eu até brinco, estou passando álcool gel aqui, hein? E vou lá e cumprimento cada um. Parece um ato pequeno, mas isso é fundamental. Eu tenho percebido que esse retorno ao cotidiano, esse retorno à vida normal, tem feito muito bem a mim, mas ao próprio ambiente. Eu lembro que quando a nossa empresa voltou, num primeiro momento, a atitude das pessoas foi de um fechamento completo. Foi de um estranhamento com o ambiente, com o outro, e hoje isso está completamente diferente. Nós estamos quase que numa situação normal. Então, é fundamental que voltemos a esse apostolado da vida normal, esse apostolado da presença, esse apostolado do toque, do afeto. E aí sim, claro, entramos na questão do apostolado propriamente dito, que é levar o Cristo aos demais, que é levar nosso Senhor Jesus Cristo, que é fazer nosso Senhor Jesus Cristo conhecido, como eu falava antes, em todos os ambientes que nós frequentamos, a começar sempre pelas nossas famílias. Então, ir ao encontro do outro para fazer apostolado. O apostolado vem justamente deste envio. Nosso Senhor Jesus Cristo nos envia em missão. Então, eu preciso ir ao encontro do outro para levar Cristo. Então, esse é um momento muito propício para fazermos isso. Esse é um momento único, porque as pessoas estão numa situação de fragilidade, em que elas se veem próximas do seu fim, elas se veem próximas, elas veem a morte mais de perto, elas se sentem frágeis diante da potencial doença que elas podem contrair. Então, muitas pessoas estão com uma tendência de abertura de coração maior a Deus, às realidades eternas, espirituais. Então, esse é o momento para aproveitarmos e fazermos ainda mais apostolado. Se antes já éramos chamados, agora ainda mais. Agora, ainda mais. É o momento de pregar nosso Senhor Jesus Cristo, a começar, é claro, pelas nossas vidas, por uma vida reta, por uma vida virtuosa, mas também com palavras, com o apostolado da amizade, por exemplo, com uma pregação concreta, com o ensino da doutrina para aqueles que se abrem a isso. E nós, então, você que dirige o Instituto Padre Antônio Vieira, eu aqui no Centro Dom Bosco, esse é o momento de intensificarmos ainda mais a nossa atividade apostólica nestas estruturas que Deus nos deu a graça de estarmos presentes nelas. Eu posso assim descrever com muita clareza a minha alegria de ir ao Centro Dom Bosco. As nossas reuniões aqui são às terças-feiras. A minha alegria de ir ao Centro Dom Bosco tem sido maior do que antes dessa situação do Covid-19. O que acontece ali, parece que eu comecei a dar mais importância a detalhes que eu não dava antes. Então, é fundamental que façamos esse apostolado. Agora, por exemplo, eu falei isso na aula, a gente pensa em começar um apostolado nas ruas, né? Ouvi de um padre numa homilia, o catolicismo precisa voltar ao espaço público, precisa voltar às praças, às ruas. Então, no sábado agora, nós rezaremos um rosário em frente a uma belíssima igreja que tem aqui no Rio de Janeiro, no Largo do Machado, que é dedicada a Nossa Senhora da Glória, né? O dia da Assunção de Nossa Senhora. Então, nós rezaremos um rosário, faremos uma breve procissão nesta praça, que é uma das praças mais conhecidas da Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, este apostolado também corpo a corpo nas ruas, me parece um momento adequado para resgatarmos isso. É um momento em que as pessoas começam a retornar às ruas,
Então, nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar. Então, a realidade da máscara, por exemplo, sem entrar no mérito, eu não sou médico, mas o fato é que a máscara é uma realidade que nos deforma e nos cala, isso é evidente. Ela nos deforma no sentido, você olha para um rosto com máscara, a gente não pode se acostumar com isso, entende, Felipe? Por mais que possa ser necessário por um tempo, mas não podemos nos acostumar. É uma realidade que nos deforma. Quando a gente vê um rosto com máscara, a gente não vê o sorriso da pessoa, aquela luz que numa pessoa virtuosa emana o próprio Cristo. Quando nós não falamos abertamente, é o próprio Cristo que deixa de ser anunciado. Então, é um momento também de combater isso com ordem, sem nenhum tipo de rebeldia, sem nenhum tipo de responsabilidade, mas é um momento também de combater isso. É um momento de fato, pregarmos, anunciarmos nosso Senhor Jesus Cristo com o sorriso, mas também com a palavra. Então, foi isso que eu procurei fazer, né, e faço agora, mostrar que a nova normalidade, ela mina o apostolado nestas três bases do amor a Deus, do amor a si mesmo e do amor ao próximo, mas, por outro lado, é o apostolado que combate a nova normalidade da melhor forma. A questão, por exemplo, também do isolamento social forçado, combatermos isso, já que não há mais aquela determinação equivocadíssima de um fique em casa obrigatório e irrestrito, ouvir daquele doutor argentino que eu citei na aula, do doutor Antônio Caponeto, a nossa vida não é simplesmente comprar provisões. Nós não estamos aqui na vida terrena simplesmente para sobrevivermos, para nos provisionar, não. A vida é muito mais do que isso. Então, agora que há um retorno às ruas, aproveitemos isso. Aproveitemos isso. Isso é fundamental. E a última coisa que eu falarei, antes de te retornar a palavra, para a gente bater essa bola também, essa própria expressão nova normalidade, ela é desordenada por ela mesma. Porque eu falava até isso na aula, se é normal, não pode ser novo. O que é normal é aquilo que está de acordo com a ordem natural, com a lei natural, com a natureza das coisas, com a natureza que Deus colocou no ser humano, no mundo. Então, não há nova normalidade. É isso que nós precisamos perceber. Há toda uma realidade maldosa e perniciosa por trás disso e que deve ser combatida. E combatida por nós, fiéis católicos, que cremos no Deus unitrino, que cremos na Santa Igreja. Nós, fiéis católicos, que cremos na verdade e somos chamados a levar nosso Senhor Jesus Cristo, que somos chamados a levar a verdade para as pessoas. Nós precisamos combater a nova normalidade. Fica à vontade, querido. Já falei demais também. Que é isso, a gente agradece, inclusive, perfeitamente, é isso mesmo. Eu queria aqui, eu não quis te interromper no momento que você estava falando exatamente sobre o segundo ponto que concluíste sobre o amor a si próprio, né? Ordenado, obviamente, e, inclusive, esse pretexto que se usa da nova normalidade, dessas novas imposições que são feitas e são diretamente acatadas pela sociedade, isso inclusive, é um fato curioso, porque são coisas que não são nem sequer debatidas e de parte pronto, de imediato, já são imediatamente aceitas, acatadas. E quem ousa discordar ou pensar contrariamente a isso já é taxado de rebelde ou de sei lá o que for, de xingado até mesmo, muitas vezes, publicamente. E é o mesmo modus operandi que identifica quando se vai defender, inclusive, o aborto. Supostamente um bem social, é supostamente um bem que se faz para si mesmo, quando, na verdade, você está fazendo algo totalmente criminoso quando você assassina uma criança no próprio ventre. Então, é o mesmo discurso que a gente identifica agora nessa nova normalidade. É preciso usar máscara, é preciso usar álcool em gel, é preciso distanciamento social, é preciso se isolar, é preciso tudo isso, em prol de um bem-estar social, um bem comum, que, na verdade, a gente sabe que tem muito mais coisa por trás de tudo isso, né? É triste realmente constatar todas essas realidades, mas que e muito por isso que esse é o ponto de trazer essa live para cá, para o Instagram, de alertar para as pessoas que não necessariamente nós somos o mal, entende? Porque realmente é isso que nos é vendido, principalmente na televisão,
que é onde eu vejo que é o principal disseminador de desinformação que existe nessa pandemia. Eu conversando com um amigo próximo, ele me relatou, Felipe, talvez seja uma das maiores mentiras do século, realmente tudo que envolve o Covid-19. Começando pelo distanciamento social, começando pelo isolamento social, como você mesmo colocou na sua live lá, na sua formação pelo Centro Dom Bosco. E falou aqui também, agora com o retorno das missas, mais convicto eu fico de que de fato não era necessário ter fechado as igrejas, porque o que se faz hoje era plenamente possível ser feito com uma força-tarefa há 4 meses atrás. Então, você vê com certeza que tem muita coisa por trás que, obviamente, não é falado. Você simplesmente só tem que aceitar, baixar a cabeça e aceitar e viver conforme eles ditam as regras. Então, a necessidade de sempre se tocar nisso é algo que nós aqui do Instituto tentaremos fazer nos próximos posts sempre, principalmente porque mesmo a pandemia, não sei como é que está no Rio de Janeiro, mas aqui em São Luís, os números estão caindo cada vez mais, já está já diminuiu 2/3 da quantidade de contaminação e de mortos, mas se continua ainda como eu posso falar, aquela sensação de que qualquer pessoa que ouse sair na rua sem máscara é como se fosse um criminoso, como se estivesse cometendo algo que não fosse perdoável. Então, é algo que, como mesmo colocaste, nós do apostolado leigo tem que, de fato, estar sempre trazendo à tona essas realidades que nem sempre são faladas, principalmente para alertar as pessoas que vêm, principalmente na Igreja Católica, como um sinal, como um farol que ilumina a escuridão, que é o que a gente vê hoje em dia. É algo que o padre Ricardo de Barros, inclusive, falava na live dele da segunda-feira, dessa realidade de... Hoje, poucos locais são confiáveis, né, na verdade, quando se passa informações. E nós temos que ser, principalmente com os institutos, enquanto instituições que tentam trazer luz da verdade, tem que, de fato, trazer à tona todas as realidades que não são ditas. E, principalmente, promover esse tipo de live, quanto possível, claro, presenciais. Aqui em São Luís já está liberado, só que, infelizmente, nós temos muitos, inclusive, membros ainda que nem sequer têm coragem de sair na rua ou estar reunido num grupo, numa sala fechada. Então, a gente percebe, de fato, o próprio distanciamento das pessoas. Você sabe a dificuldade que é, de fato, de conduzir um apostolado, de realmente de chamar as pessoas para que, de fato, se empenhem naquilo, né? E esse distanciamento também vem para minar também essa realidade. As pessoas se sentem muito mais distantes, se sentem muito menos desconectadas uma da outra. E quando você tenta retomar isso, você vê o quão malicioso é, de fato, essa realidade. Porque você vê, talvez, anos de trabalho e de empenho que, em questão de meses, semanas, se esvai. Então, é algo que tem que ficar o sinal de alerta para a gente e também se empenhar cada vez mais, como bem colocaste, um momento desse que é propício para que a gente dobre as mangas e, de fato, se coloque à prova, né? Fazendo atos públicos, convocando para formações. É algo que a gente, inclusive, estava conversando com a própria Daniele Fernandes, vocês conhecem aqui do nosso instituto. Ela falava realmente dessa necessidade de tornar o catolicismo algo público, não ficar apenas dentro de casa, no seu quarto, dentro das igrejas. Tem que tornar, de fato, voltar que o catolicismo realmente tenha espaço na vida pública, que a gente vê cada vez mais está se perdendo espaço, né? Principalmente nessa realidade da pandemia. Tu pode, inclusive, comentar sobre isso, da relação de Estado e Igreja. A gente percebe o quão a Igreja, hoje em dia, se torna refém do próprio Estado, né? Qual, hoje em dia, a autoridade de um bispo dentro de uma diocese quando um prefeito ou um governador determina alguma coisa? Quase zero. E, infelizmente, a gente viu isso na prática, né? Na própria pandemia, né? Perfeito. Você tem toda a razão. E antes de tocar nesse ponto, comentar o que você falou, a gente precisa identificar realmente essas contradições, as contradições da nova normalidade, né? Desta realidade demoníaca perniciosa. Eu, na semana passada, fui a uma cidade vizinha aqui no Rio de Janeiro, Nova Friburgo, né, fica no estado, é outra diocese. As igrejas já estão supostamente reabertas. Fui num dia de semana, né, fui a trabalho, até queria saber se tinha missa, né, mas me falaram, um cliente que é católico, né, me falou que só tinha missa aos domingos, mas o que eu percebi que me chocou ainda mais, né, as igrejas fechadas durante a semana. Naquele dia, as ruas cheias, normal. A presença das pessoas nas ruas era normal. Mas os comércios abertos, não somente os mercados, os comércios, tudo aberto praticamente, menos a igreja.
Então, a gente conseguiu piorar aquela situação anterior em que os mercados, que a gente faz muita relação do mercado com a igreja, né? O mercado onde eu adquiro os itens necessários para a conservação da minha vida material, da minha vida corporal. Na igreja é onde eu encontro os bens necessários para a conservação da minha vida espiritual e, consequentemente, em direção à vida eterna no céu. Mas agora não é mais isso. Agora é um café, é uma loja que está aberta e a igreja continua fechada. Outra contradição, os restaurantes, os cafés reabriram aqui no nosso estado, na nossa cidade do Rio de Janeiro também. Eu uso máscara até a porta. Eu fui levar um cliente para almoçar, ele quis almoçar dentro de um shopping, e é uma realidade chocante, porque no shopping tem aquela praça de alimentação e você tem que ir de máscara até a cadeira. Você está no mesmo ambiente, mas quando você senta, você pode tirar a máscara. Então, nós precisamos perceber essas contradições. Isso tem que ficar muito claro. E a contradição é a doença, porque confinadas em suas casas, no seu mundinho, como se elas estivessem a fazer um grande bem, mas na realidade um grande egoísmo, presas em si mesmas, sem relacionamento próximo com Deus, sem relacionamento ordenado consigo mesmas e sem relacionamento com o próximo, essas pessoas adoecem. Essas pessoas, paulatinamente, aos poucos, elas começam a adoecer. Então, elas não morrem do Covid-19, mas elas adoecem e muitas vezes contraem doenças até psicológicas sérias pelo tédio, por uma vida sem sentido. Então, combate-se uma pandemia, combate-se o Covid-19 e fica-se doente com isso, de outras razões. Vejam que grande contradição. E aí, tocando o ponto que você falou muito correto, alguns argumentam que, nesse caso, as autoridades eclesiásticas deveriam, entre aspas, se submeter ao que dizem as autoridades civis, mas mais especificamente as autoridades sanitárias, porque elas são as especialistas, digamos assim, na matéria, na epidemia. Vejam que isso é uma realidade equivocada, porque uma coisa é a autoridade eclesiástica ter a responsabilidade de ouvir o que a autoridade civil, a autoridade sanitária tem a dizer, para ela decidir. Isso é uma coisa. E não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi uma pressão das autoridades civis, das autoridades sanitárias, e muitas vezes endossada pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pelo Poder Judiciário, pelo Legislativo. Vejam, é uma pressão sobre as autoridades eclesiásticas que usurpa a sua autoridade no que diz respeito às coisas da igreja, às coisas de Deus, às realidades espirituais, poderíamos dizer, o que diz respeito a matérias de fé e moral. Então, é uma subversão por completo. Então, não há ordem nisso, que é uma completa desordem, é uma usurpação. Quando, sim, caberia às autoridades eclesiásticas, e mais especificamente a cada bispo em sua diocese, decidir o que fazer nesta situação. É claro que tem também a realidade do pároco na sua paróquia, que também tem esta autoridade. O que aconteceu não foi isso. Foi essa usurpação que mostra um desrespeito completo pela Santa Igreja e pelos legítimos pastores, e nós não podemos concordar com isso. Nós precisamos combater essa realidade. Isso é interessante, porque alguns acusam aqueles que combatem essa realidade como se fossem desrespeitosos com as autoridades eclesiásticas, mas é justamente o contrário. Eu, na realidade, estou a defender as autoridades eclesiásticas. Eu estou a defender a sua dignidade, o seu dever e os seus direitos de governarem a Santa Igreja. Mas, infelizmente, muitos não enxergam desta forma. E o pior é isso, né? Porque é diferente quando eu vejo uma determinada televisão. Você falou muito bem desse terrorismo que as televisões fazem. Uma recomendação básica para essa situação é parar de ver noticiários, diminuir muito a televisão e parar
de assistir o que a gente chama, né, esta grande mídia, né, esta mídia que é claramente inimiga da Santa Igreja, inimiga da verdade, mas uma coisa é ouvir a nova normalidade na boca destas pessoas que são inimigas da fé. Outra muito diferente é ouvir esta nova normalidade e as suas implicações da boca de pastores, de almas, da boca de autoridades eclesiásticas ou mesmo de fiéis leigos. Nós percebemos fiéis leigos bem formados que caem nessa falácia e acabam por defender esta falácia, esta perniciosa nova normalidade, esta realidade demoníaca que, como falamos até agora, precisa ser combatida. E uma coisa que eu falava também lá, que acabou que eu não comentei aqui ainda, eu falava lá na aula que eu dei no Centro Dom Bosco, mas que veio até de uma aula que eu recomendo muito, que eu assisti do Dr. Antônio Caponeto, em que ele fala, basta jogar no YouTube o nome do Dr. Antônio Caponeto e você encontra lá uma aula que ele deu que é justamente contra a nova normalidade, vai estar lá em castelhano, né, a neonormalidade, a pedagogia do ânimo. Então ele se prende a uma passagem que está na Sagrada Escritura. Eu falei do Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11, que ali é a dinâmica do apostolado, mas tem esta outra passagem que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 21. Lá na aula eu li do versículo 5 ao 37, mas em especial o versículo 28, ele diz: quando começarem a acontecer essas coisas, reanimai-vos e levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. Então, o doutor Antônio Caponeto fala desta realidade da pedagogia do ânimo contra a nova normalidade. Este é um momento em que nós precisamos pedir a Deus esta graça de um ânimo renovado no nosso apostolado, um ânimo renovado em todas essas realidades que nós citamos até aqui, esta vida presencial, esta vida que vai ao outro, que toca o outro, que se encontra com o outro, em primeiro lugar com Deus, consigo mesmo e depois com o próximo. Então, é um momento fundamental para nos impregnarmos deste ânimo renovado, crescermos em virtude. Você falava desse medo, né? E essa passagem da Sagrada Escritura fala desse medo generalizado. É um momento de pedirmos a Deus a graça de termos parresia, fortaleza, longanimidade, que tem a ver com a paciência, a alegria, perseverança e o próprio ânimo. Esse é o momento. Nós precisamos reagir a este medo pernicioso, que não é um medo virtuoso. O medo, é claro, é algo necessário e que deve estar ordenado em nós. Mas o que acontece hoje não é um medo ordenado, é um pânico. É algo que tem impedido as pessoas de viver. Tem impedido as pessoas de viver e de se relacionar com Deus. E tem impedido as pessoas de se relacionarem com as pessoas que elas amam e com as pessoas que elas são chamadas a amar. Então, tem nos impedido de fazer apostolado, que é algo inerente à nossa realidade, à nossa natureza. O ser humano é chamado a ser um fiel católico. Se ele é chamado a ser um fiel católico, ele é chamado a fazer apostolado. Quando nós deixamos de fazer apostolado, nós violentamos a nossa própria natureza. Deus não nos quer, certamente, encerrados com um pânico em nossas casas, em nossas vidas, de maneira egoísta e mesquinha, e alegarmos que isso é amor ao próximo. Não é. Não é amor ao próximo. Sem negar a realidade da doença, sem negar a realidade da gravidade da doença e dos cuidados que isto demanda, nós precisamos fazer um apostolado da normalidade. Este é o combate católico que nós devemos fazer. Perfeitamente, Pedro. Excelente. Pedro, acredito que seja isso. Conseguimos aí, em menos de uma hora, conseguir abordar bastante sobre o tema, sobre a necessidade de falar sobre esse tema. Foi algo que o Padre Ricardo nos exortou bem. Precisamos falar sobre essa nova normalidade, que não é nada de nova normalidade. Existe um grande problema por trás disso tudo. E que, mais do que nunca, precisamos nos colocar em apostolado. Falava até dessa questão do pleonasmo, né? Como ser apostolado católico, não é isso? Você não pode, quando você fala automaticamente católico, não necessariamente é um apostolado, você está em missão, você é batizado, você recebe esse munus no batismo. Então, agradecer mais uma vez aqui a tua disponibilidade por aceitar o convite. Esperamos contar com suas orações e também com seu conhecimento mais vezes a partir daqui.
e promover mais lives dessa, por enquanto, já que a gente não pode ainda... A Liga Cristo Rei, inclusive, está suspensa aqui no Maranhão, em São Luís, mas se Deus quiser, a gente em breve vai conseguir uma nova data e poder contar com todos vocês aqui de Senador Bosco em São Luís. Tá Perfeito, bom? Combinado. A minha imagem Pedro, ficou boa? O som ficou bom? não, tudo normal, imagem e áudio, inclusive a primeira live que nós fizemos sem nenhum tipo de interrupção, nenhum tipo de queda de internet. Tá ótimo, maravilha. Pedro, muito obrigado. Vamos só fazer uma oração final Vamos. e agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu gosto de falar aquela frase do padre Paulo Ricardo, né? Inspirai, Senhor, nossas ações e realizai Inspirai, Senhor, nossas ações e inspirai a realizá-las, para que em vós comece, vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Pedro, viva Cristo Rei, e mais uma vez, muito obrigado. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima. Um grande abraço Salve e até Maria. a próxima. Valeu, Pedro, um abraço.